Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo depende da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Pessoal, tô aqui de novo para mais um vídeo, mais um caso. Já peço de cara, se inscreva no canal, deixa seu like no vídeo, compartilha com aquela galera que gosta desse tipo de conteúdo, joga aí nos seus grupos de WhatsApp, manda esse vídeo pra galera. O Instagram do canal vai estar aí na tela para você seguir e acompanhar lá. É lá que eu posto data de vídeo, lá que eu divulgo os próximos vídeos, então segue para você ficar por dentro. Hoje a gente vai falar de um caso estrangeiro e dessa vez a gente vai para um caso não resolvido, um mistério que permanece ainda nos dias de hoje, já há mais de 40 anos. É o caso de Suzy Lamplugh. Susanna Jane Lamplugh nasceu no dia 3 de maio de 1961 na Inglaterra. Sua mãe chamava Diana, seu pai chamava Paul. Ela tinha 3 irmãos. A família era descrita como uma família feliz, uma família unida, era uma família de classe média alta. Bom, na época do caso, Suzy tinha 25 anos, estamos no ano de 1986. Nessa época, Suzy trabalhava como corretora de imóveis, ela tinha um bom salário, ela já tinha o seu próprio apartamento e ela estava com uma carreira promissora. Em 28 de julho de 1986, ela tinha marcado um encontro com um cliente para lhe mostrar uma casa em Fulham. Ela saiu do seu escritório por volta do 12h40, foi de carro e ela estava com uma bolsa. Na bolsa ela levava a chave de casa, algumas libras e alguns cartões de crédito. Pouco tempo depois ela foi vista na frente dessa propriedade. Era uma propriedade que tinha acabado de ser lançada no mercado, havia uma semana que ela tinha sido anunciada. Bom, então Susan saiu para esse compromisso e acontece o seguinte: as horas se passaram e Suzy não retornou ao seu escritório. O chefe começou a estranhar porque chegou o fim do dia, chegou o fim do expediente, Suzy ainda não tinha voltado. Ele ligou para a mãe dela, né, para perguntar se ela sabia de alguma coisa, se a Suzy porventura estava lá, e aí a mãe disse que não. E aí então uma situação assustadora se formou, porque aí o chefe de Suzy fala: olha, ela não apareceu, ela saiu na hora do almoço para atender um cliente e ainda não voltou. Então, logo depois de falar com a mãe da Suzy, o chefe dela ligou para a polícia. Bom, por volta então das 18h55, a polícia é informada do desaparecimento de Suzy e assim que o chefe dela fala com a polícia, ele vai dar uma olhada ali nos pertences da moça para ver se ele consegue descobrir alguma coisa. Ele abre a agenda dela e lá estava escrito que naquele dia, ao 12h45, ela tinha um encontro com um rapaz, um homem chamado Mr. Kipper. Suzy havia escrito o endereço do lugar onde ela ia mostrar a casa e aí então, inicialmente, as buscas foram para lá, né? A polícia foi para lá, porém, inicialmente nada foi encontrado e a polícia resolveu então interrogar, né? Conversar com as pessoas ali da região, vizinhos e tudo mais. Os vizinhos informaram que viram Suzy na frente da casa com um homem. Esse homem foi descrito como tendo cabelo castanho escuro, ele estava de terno e tinha uma garrafa de champanhe na mão. Outra testemunha disse que viu eles na frente da casa conversando e logo depois eles entraram em um carro. Já outra testemunha relata que os dois pareciam estar discutindo, né? Parecia haver ali um clima tenso entre os dois e que realmente eles entraram no carro depois dessa suposta discussão. E essa testemunha disse que o carro que os dois entraram era uma BMW preta. Essa é uma informação importante, segura ela aí, a BMW preta. Bom, naquele mesmo dia, por volta das 22 horas, a polícia encontra o carro de Suzy. Era um Ford Fiesta branco, ele estava abandonado. E aí qual que era o estado do carro? A polícia não encontrou nenhum tipo de evidência dentro do carro, no sentido assim, mancha de sangue, impressão digital. O carro também não estava desordenado, desarrumado, nada ali no carro identificava que houve alguma coisa assim, alguma coisa intensa, alguma briga, algo do tipo. Os detalhes do carro que interessaram
foi o fato de que a porta do passageiro estava trancada, mas a porta do motorista estava aberta, o freio de mão não estava puxado e o banco do motorista estava muito inclinado, de maneira que um motorista sentado no banco inclinado daquela forma, ele não ia conseguir alcançar o volante, não ia conseguir ter uma visão plena, não ia ser capaz de dirigir no ângulo que o banco estava. Assim que a polícia começou, então, as buscas, o caso foi divulgado para a mídia e aí vários canais, vários jornais já começaram a publicar matérias, né, sobre a situação. E aí, 2 dias depois do desaparecimento da filha, no desaparecimento da moça, no dia 30 de julho, a mãe de Suzy fez aniversário. E aí, um grande número de repórteres foram até a casa dela para, sei lá, tentar conseguir uma foto, uma entrevista, alguma coisa. E aí a mãe de Suzy resolveu tirar proveito daquela situação. Ela recebeu repórteres, deu entrevistas, né, deu mais de uma entrevista, e aí ela, né, falava da filha, pedia, ó, quem souber de alguma coisa, fala com a gente. A tentativa da mãe era realmente ver se alguém aparecia com alguma informação. Depois de dar essas entrevistas, a mãe de Suzy começou a receber várias cartas, tanto de pessoas conhecidas quanto de pessoas não conhecidas. Essas cartas aí, nessas cartas o pessoal se solidarizava com a situação, o pessoal dizia, declarava o apoio deles, né? Porém, apesar das investigações, mesmo que o carro da Suzy foi achado, apesar das entrevistas da mãe, os dias foram passando e nada de concreto foi encontrado, nenhuma pista assim realmente relevante. Dias se tornaram semanas, semanas se tornaram meses, até que chegamos em 1987, um ano depois do ocorrido, a polícia resolveu parar as investigações, porque eles não achavam nada, não achavam nenhuma pista. Então as investigações foram interrompidas em outubro de 1987, porém o caso não foi arquivado, o caso continuou aberto porque caso aparecesse alguma coisa, né? E é então que nesse mês de outubro de 87, no dia 8, uma gerente de vendas de 29 anos chamada Shirley Banks desaparece. Shirley Banks estava fazendo compras em Bristol e ela estava procurando um vestido e logo depois ela iria encontrar seu marido. Porém, ela nunca apareceu. Nessa ocasião, seu carro também desapareceu. 3 semanas depois, um homem usando um capacete entrou em uma loja, segurou uma das atendentes e ameaçou ela com uma faca. Depois disso, ele tentou fugir, porém ele foi pego quando ele estava tentando entrar no seu carro. Seu nome era John Cannon. Bom, quem era John Cannon? John era um ex-vendedor de carros, ele vinha de uma família de classe média. John já havia tido problemas com a polícia. O primeiro deles foi quando ele tinha 14 anos. E os problemas dele com a polícia eram sempre relacionados à violência sexual. Então, seu primeiro caso, ele tinha 14 anos, ele assaltou uma mulher que estava numa cabine telefônica. E aí, depois dessa primeira situação, né, quando ele tinha 14 anos, ele sempre cometia algo do tipo, então ele estava sempre tendo problemas com a polícia. Então a polícia prende John e vai até a casa dele para fazer uma investigação. Chegando lá, eles encontram o carro desaparecido da Shirley Banks. E aí era o carro dela mesmo, porém com uma placa nova, a placa SLP 386S. E aí, mediante essas evidências, ele foi interrogado e aí ele realmente confessou. Ele disse que sequestrou a Shirley, levou ela para o seu apartamento, manteve ela lá por um tempo e depois a matou com uma pedra. Ele não disse onde é que estava o corpo, lembrando que isso foi em outubro de 87, certo? Ele não disse onde estava o corpo dela só foi encontrado em abril de 88 por uma mulher, uma colecionadora de musgos. Ela porventura achou o corpo da Shirley. Bom, então o John confessou, foi ele. O caso da Shirley está resolvido. Acontece que enquanto a polícia investigava o John, investigava a vida dele, os investigadores descobriram
descobriram algumas coisas, algumas semelhanças que poderiam ligar ele ao desaparecimento da Suzy. Só para recapitular, né, Suzy é o caso que a gente está falando aqui no vídeo, e aí ela desapareceu em 1986, a polícia parou de procurar ela em 87, em outubro, dias depois essa Shirley desapareceu, aí ela foi encontrada morta, acharam o John confessou, e aí no que eles investigavam a vida do John, eles encontraram algo que pudesse linkar ele com esse desaparecimento da Suzy. Bom, o que acontece? Quando a Suzy foi se encontrar com esse tal de Mr. Keeper, as testemunhas que viram, né, os dois, disseram que os dois estavam conversando ali na porta e depois entraram num carro, numa BMW preta. E o John tinha justamente uma BMW preta. Aí agora pensa, poxa, mas quantas BMW preta que não existe por aí, né? Só que, o que acontece? Aqui no Brasil, o volante do carro, o banco do motorista e o banco do passageiro, o banco do motorista fica no lado esquerdo, o banco do passageiro fica aqui no lado direito. Então o volante está aqui no lado esquerdo. Acontece que na Inglaterra é diferente. Na Inglaterra, o banco do passageiro fica aqui no lado esquerdo e o volante, o banco do motorista, está aqui no lado direito. E aí a BMW preta do John era uma BMW que tinha o banco do motorista aqui no lado esquerdo. E a BMW que as testemunhas viram na cena lá em frente à casa, lá a BMW que a Suzy entrou, era uma BMW que o banco do motorista estava do lado esquerdo. Outra coisa, pouco tempo antes de desaparecer, a Suzy, ela estava saindo com um cara. E aí um dia ela estava conversando com a mãe e aí ela disse que ela não queria mais sair com esse cara, que ela estava se sentindo amedrontada, ele parecia ser uma pessoa estranha. Suzy havia comentado também com outras pessoas próximas que ela estava saindo com esse cara e ela disse que era um cara de Bristol. Acontece que John era da região, ele estava na região de Bristol. O que estava acontecendo com o John nessa época? Por causa dos problemas dele com a polícia, os constantes casos de violência sexual que ele tinha, John estava sendo mantido numa prisão. Só que era uma prisão que lá na Inglaterra eles chamam de Open Prison. É uma prisão como se fosse uma prisão de segurança mínima, só que lá é assim, os presos ficam mantidos lá dentro da área da prisão, porém não tem celas, os presos eles têm supervisão mínima ali dentro e eles podem trabalhar durante o dia e só voltar para a prisão para passar a noite lá. E aí o John estava nessa prisão, durante o dia ele tinha um emprego ali naquela região de Bristol e testemunhas disseram que viram o John olhando pela janela ali na imobiliária que a Suzy trabalhava. O John estava ali olhando pela janela e isso aconteceu dias antes da Suzy sumir. Testemunhas também disseram que viram a tal BMW preta parada na frente do escritório da Suzy. As testemunhas que viram Suzy com um homem na frente da casa que ela ia mostrar, as testemunhas, a descrição física que as testemunhas dão bate de certa forma com a forma física do John. E mais uma coisa, o investigador do caso, o carro da Shirley, né, a outra moça, foi achado na garagem do John e estava com a placa trocada. E o nome da placa, como eu falei, era SLP 386S. E aí o investigador disse que isso poderia ser um código, que SLP era o nome Suzy Lamplugh e o número da placa, né, tinha 86, era referente ao ano que ela desapareceu, 1986. Então, baseado nisso, qual foi a teoria que a polícia montou? A polícia montou a seguinte história. O John e a Suzy estavam saindo
E aí a Suzy já não estava mais afim, já estava dando indício que ela não estava gostando do relacionamento, porque o John era uma pessoa estranha. E aí então ela pretendia terminar com ele, ou então já havia terminado. E aí, sentindo que ele estava para perder ela, ele começou a fazer essas atitudes estranhas, ele começou a passar ali pelo trabalho dela, a olhar ali pela janela, e aí ele fez esse plano, né? Ele chamou a Suzy. Quando a Suzy escreveu lá na agenda dela que naquele julho de 86 que ela ia mostrar uma casa pro Mr. Keeper, a polícia pensa que aquilo era só... escreveu aquilo só para despistar o chefe dela, que na verdade ela não ia mostrar a casa para nenhum cliente, na verdade ela ia se encontrar com esse cara que ela estava saindo para dar um fim na situação. Ah, e tem uma outra coisa também que eu não falei, uma outra evidência. A polícia conversou com pessoas que já estiveram presas junto com o John Cannon, e a polícia descobriu que o apelido dele na prisão era Mr. Keeper por conta de um tipo de terno ou gravata que ele usava. Porém, ao ser confrontado com essas situações, ao ser interrogado, ele sempre negava qualquer envolvimento no caso da Suzy. Quando o John foi condenado pelo caso da Shirley, ele pegou prisão perpétua. A polícia pensou, bom, já que ele vai passar a mesma vida inteira na cadeia, então agora ele vai confessar seu envolvimento no caso da Suzy, porque não tem mais saída para ele já vai morrer na cadeia mesmo. E a polícia foi falar com ele novamente, apresentou essas evidências, e aí ele continuava negando, dizendo que não, ele não tinha nenhum tipo de envolvimento. Então, sem confissão e sem uma evidência assim concreta que ligasse definitivamente o John ao caso da Suzy, a polícia não podia acusar ele de nada. Então, John permaneceu preso por conta do caso da Shirley, mas ele não confessou nada em relação à Suzy, a polícia não podia ligar ele ao caso, a polícia continuou sem achar nenhum outro tipo de evidência, o corpo da Suzy também nunca aparecia, e aí em 1993, Suzy foi declarada morta pela polícia, por conta de nunca terem achado ela. A polícia então declarou ela morta e disse que a possível causa da morte foi assassinato. Bom, então assim os anos 80 terminaram, os anos 90 se passaram, chegamos ao final ali da década, 1999, o caso da Suzy é reaberto. Na época dos fatos, um detetive... toda essa teoria que eu acabei de contar para vocês, que a polícia montou, todas essas evidências, um detetive que achou elas, que montou essa teoria. E aí lá em 99, esse mesmo detetive reabriu o caso e agora ele estava à frente da situação. Então, o que ele fez? Reabriu o caso, foi na prisão novamente para entrevistar o John Cannon, mas de novo ele negou qualquer tipo de envolvimento. Esse detetive, dessa vez que ele reabriu o caso, ele pensou em focar em achar o corpo da Suzy. Então ele começou a realizar buscas para ver se ele achava o corpo dela, e aí vários locais foram desenterrados e nada de achar ela. E aí o caso ficou reaberto por mais alguns anos. Em 2006, esse detetive se aposentou do trabalho policial, e aí, por conta da sua aposentadoria, o caso foi fechado. Mais alguns anos se passaram. Em 2011, a Suzy ela iria completar 50 anos. Na ocasião, seus irmãos realizaram um aniversário ali para ela, né? Uma celebração ali. Nesse mesmo ano, a mãe de Suzy ela acabou falecendo. E aí chegamos até anos atuais. Em 2019, o John Cannon, ele deu uma entrevista para um site, e aí novamente ele foi perguntado sobre a Suzy, e ele novamente negou qualquer tipo de envolvimento. Hoje a gente está em 2022, John continua preso, continua negando qualquer tipo de envolvimento.
Até hoje não se tem nenhum tipo de evidência concreta para ligar o John ao caso. Nem sinal do corpo da Suzy. O corpo dela nunca foi achado, a gente não tem noção de onde ele possa estar. Em 2002, mesmo sem ter uma evidência concreta para ligar o John ao caso, o John foi declarado para a polícia como principal suspeito. A polícia fez uma conferência, falou numa entrevista, falou em rede nacional que o John era o principal suspeito. Mas mesmo assim ele nunca falou nada, ele sempre nega e até hoje ele continua dessa forma. Bom, os irmãos dela, né, que ainda estão vivos, continuam, de certa forma, eles mantêm a esperança, né, de que alguma coisa vai aparecer, de que o caso da irmã vai ser resolvido. Eles acreditam que o John é sim o responsável pelo desaparecimento da irmã, só que ele se recusa a confessar. Enfim, 2022 e esse caso continua sem solução. É o caso, ou pelo menos um dos casos criminais mais notórios da história recente da Inglaterra, porque já faz mais de 40 anos e até hoje a gente não tem nenhum tipo de sinal. Bom, a gente tem essas circunstâncias, né, que ligam o John à Suzy, são várias circunstâncias, porém nada concreto, nada assim que possa ligar definitivamente para que um caso seja montado. Então, assim, sem solução, sem corpo, sem nada, é um caso que mexe com a cabeça das pessoas até hoje. Como eu falei, um dos casos mais notórios da história criminal da Inglaterra. Gente, então esse é o caso da Suzy Lamplugh. O que vocês acharam desse caso? Eu peço para vocês deixarem aí nos comentários o que vocês acharam desse caso, qual foi a reação de vocês na primeira vez que vocês ouviram falar desse caso, qual foi a reação de vocês agora assistindo esse vídeo. Você já sabia desse caso? Comenta aí embaixo a reação de vocês, se vocês já sabiam ou não. Qualquer tipo de informação adicional que você tem sobre esse caso, comenta aí. Qualquer detalhe que eu não falei, que eu esqueci de mencionar, ou que nas minhas pesquisas eu acabei não achando, comenta aí. Mesmo que for um detalhe bem aleatório, comenta aí, não importa. Qualquer tipo de informação ou detalhe relacionado ao caso, você pode colocar nos comentários aí. E outra coisa, qual é a sua teoria? Você acha que o John é responsável pelo desaparecimento da Suzy? Comenta aí embaixo. Você acha que ele não é responsável? Comenta aí embaixo também. A teoria que você tem, a teoria que você acredita, qual foi a situação que você montou aí na sua cabeça? Comenta aí também. Eu vou ficando por aqui, eu agradeço você por estar comigo em mais um caso. Peço novamente, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo com aquela galera que gosta desse tipo de conteúdo. Instagram do canal vai estar na tela, segue lá para você ficar por dentro de todas as atualizações. Muito obrigado por estar aqui em mais um vídeo e a gente se vê no próximo caso.